João capítulo 12, de 27 a 33, o texto bíblico diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Oremos, Senhor, mais uma vez. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome. Nós queremos, ó Deus Santo, nos colocar humildemente na tua presença, a fim de ouvir, ó Deus, a poderosa voz do Senhor que ecoa no Evangelho. Ó Deus, sabemos que o teu Espírito que em nós habita é aquele que nos guia a toda a verdade. E é nesta certeza, ó Deus, que rogamos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Salvador, mas não só isso. Ele é também o nosso grande modelo de vida e de piedade. Não foi sem razão, então, que o apóstolo Paulo afirmou a uma das igrejas que ele escreveu: Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. E no contexto anterior ao texto, você percebeu João aqui falando a respeito destes que podem ter a Jesus como seu modelo. São aqueles que já receberam a vida eterna. E no contexto você viu que para ter a vida eterna é preciso ir até Cristo Jesus, procurar por Cristo, é preciso crer em sua obra, compreender aquilo que ele fez em favor dos pecadores, é preciso morrer para esse mundo, é preciso mortificar os feitos da carne. E ao morrer para esse mundo, invariavelmente, você deve viver para a glória de Deus. E o texto, então, a sequência desse discurso de Jesus, nos dá uma boa ideia a respeito disso. Lembre-se que Jesus está falando aqui à multidão, mas ele está partindo do interesse dos gregos que queriam vê-lo. No verso 20, você recorda isso. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes gregos queriam então ir até o Senhor Jesus Cristo, e Jesus dá uma resposta aos discípulos que tem muita relação com esta busca dos gregos a respeito dele mesmo. Quando você olha o texto que nós lemos nessa noite, Jesus roga ao Pai que glorifique o seu próprio nome. Veja o verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando Jesus faz a sua petição, imediatamente ele é respondido pelo Pai. A voz vem do céu como um testemunho de que o Pai de fato ouviu o Filho. Entretanto, aqueles que estão ali, aquela multidão, não conseguiu compreender a voz. Veja o verso 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Esta voz, que para ele soou só como um grande barulho, era o testemunho do Pai, dizendo: Eu ouvi o meu filho. Jesus afirmou, então, mais abaixo, no verso 30, a razão desta voz do céu. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ele está dizendo: olha,
isto que vocês estão ouvindo é para que vocês tenham plena noção de que o Pai me ouve, de que o Pai atende a minha petição. O Pai já tinha sido glorificado no envio de Jesus. Veja, quando Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, a resposta foi: eu já o glorifiquei, eu já glorifiquei o meu nome. Porque os milagres realizados por Jesus, as obras realizadas por Jesus, todas elas já tinham glorificado o Pai. Mas ele diz mais: e eu ainda glorificarei, ou seja, o meu nome ainda será mais glorificado também na obra e na vida do Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, por meio da sua ascensão. E no texto então você pode ver como é que foi que o Filho glorificou o Pai. A petição de Jesus foi essa: glorifica o teu nome. Eu já glorifiquei por meio do que Jesus já estava fazendo. Eu ainda vou glorificar por meio daquilo que Jesus irá realizar. E o texto vai mostrar exatamente o que será realizado pelo Filho, que trará glória ao Pai. E sendo Jesus o grande modelo de vida e de piedade, você aprende também sobre como é que você pode glorificar o Pai. Não é Ele o nosso modelo? É a partir daquilo que Ele fez que nós também damos glória ao Pai. O texto mostra como é que o Filho glorifica o Pai. E a primeira lição do texto é que o Filho glorifica o Pai submetendo-se a Ele. Veja o verso de número 27, aí o comecinho. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Jesus, como um homem perfeito, Jesus que assumiu a nossa natureza, sentiu profunda angústia. E por que Jesus está tão angustiado? A hora da sua morte se aproxima. Ele já disse isso aqui no contexto, dizendo que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa hora é a hora da sua morte, da sua entrega. Ele que era perfeito e que não merecia sofrer, receberia sobre si toda a ira do seu Pai. E é isso que leva então Jesus, o homem perfeito, a estar em profunda aflição. E é por isso que ele está declarando aqui: a minha alma está angustiada. E aqui você percebe que o seu Senhor sabe muito bem tudo aquilo pelo que você passa, tudo aquilo que você enfrenta em sua vida. Ele conhece cada angústia, Ele conhece as tentações que se mostram em tempos de aflição, porque adversidades e sofrimentos são ocasiões propícias para que você seja tentado, por vezes tentativas pecaminosas de tentar se livrar do problema, de tentar se livrar da aflição, tentação de blasfemar contra Deus, achando que Ele se esqueceu de você. Pela manhã nós estamos acompanhando a história de Ruth, e você percebe que o momento de aflição em que Noemi passava, fez com que ela declarasse contra o Senhor, dizendo que o Senhor me fez amargurada. O Senhor fez isso com a minha vida. E então as aflições são este tempo propício para que você peque, para que muitas vezes você venha até a blasfemar contra o Senhor Deus. E aí então há muitas pessoas que vão dizer: Deus não tem ideia do que eu estou passando. E é por isso que você precisa se apegar ao seu sumo sacerdote, porque, como diz o escritor aos Hebreus, abra sua Bíblia aí no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja a diferença.
As tentações foram semelhantes às nossas. A diferença está na reação, na forma como o Filho bendito e perfeito de Deus se portou diante das tentações. Ele não pecou em tempo algum. É por isso que então vem o convite do escritor aos Hebreus: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os momentos em que você enfrenta angústias, você então se achega ao trono da graça, você se achega ao seu sumo sacerdote, que, como diz Isaías, é um homem de dores e que sabe o que é padecer. E aquilo então que foi profetizado por Isaías está exatamente acontecendo neste momento do Evangelho de João. O Filho bendito e perfeito de Deus está em sofrimento por causa dos seus. Ele já antevê a ira do seu Pai contra ele, e a angústia pela qual passava o Senhor o leva então a orar. Veja o verso 27, a parte B. Eu vou ler a partir da parte A. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Se você estava com seus olhos aí na sua Bíblia enquanto eu estava lendo, talvez você tenha dito assim: o pastor não sabe ler pontuação. Ele comeu o interrogação que está aí na Bíblia. Na verdade, não. A tradução de Almeida, Revista e Atualizada, que é a nossa, traz duas frases interrogativas, uma seguida da outra. A primeira: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. É assim que está na sua Bíblia. Entretanto, aqueles que traduzem dessa forma, e no caso da nossa Bíblia aqui, eles partem do princípio que Jesus está aqui fazendo uma espécie de pergunta retórica, e logo depois respondendo a sua própria pergunta. Se você olhar para a tradução de Almeida Corrigida e Fiel, ou Almeida Corrigida, você verá que eles traduziram ali não com duas interrogações, eles traduziram da seguinte forma: primeiro vem a pergunta, que direi eu? Em seguida vem uma petição: Pai, salva-me desta hora. Após a petição, uma declaração de submissão. Mas precisamente para esta hora foi que eu vim. E eu creio que esta é a tradução que mais faz jus ao texto grego. Lembrando que se você pegar o texto grego, não há um sinal de pontuação. Ler em português é mais fácil, né? Nós temos lá todas as marcas. Mas o texto grego simplesmente não tem pontuação. Você depende do contexto para entender o que cada palavra ali está significando. E é por isso que eu acho que a tradução Revista Corrigida e Fiel, ou a Revista e Corrigida, elas fazem mais jus ao texto, porque nos sinóticos você vai perceber que Jesus faz uma oração parecida com essa, no momento em que ele está no Getsêmani. Abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. E veja o verso número 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que é a mesma oração, com palavras diferentes. No texto de João, ele está dizendo: olha, a minha alma está angustiada, o que eu vou dizer diante disso? E então vem a petição: Pai, salva-me desta hora. Ou, como nos sinóticos, Pai, se possível. Lá nos sinóticos, contudo, não seja o que eu quero. Aqui em João, mas foi precisamente para esta hora que eu vim.
Ao mesmo tempo que Jesus sabe o que ele irá enfrentar, ao mesmo tempo em que Jesus humildemente se coloca em petição diante do Pai, ele se submete porque ele veio para isto. Porque ele sabe que esta hora está chegando, a hora dele ser glorificado e de o Pai também ser glorificado com ele. Jesus está expondo a angústia do seu coração, mas está com um coração manso e submisso. É por isso então que se segue a petição que está no verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu já glorifiquei com a sua encarnação, eu vou glorificar ainda mais o meu nome no seu sofrimento e na sua morte, que é exatamente o que levou Jesus a ficar angustiado aqui. Jesus se submete ao seu Pai, e então o texto continua: a multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Jesus glorificou o seu Pai, sendo submisso ao seu plano, mesmo diante de uma realidade tão aterradora como a que ele vislumbrava. E é preciso, meus irmãos, aprender com Cristo. É preciso que você imite o seu Redentor quando você estiver diante de circunstâncias adversas. Porque aqui você tem Jesus, homem, sofrendo, angustiado, recorrendo ao Pai, mas não lhe dando ordens, não fazendo chantagens, não dizendo que não merecia. E se tem a única pessoa nesse mundo que poderia estar diante do Pai dizendo, eu não mereço isso, é o Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, não é dessa forma que ele se achega ao seu Pai. E você, ao se achegar diante do Senhor, precisa imitar o seu Senhor. Muitos são os crentes, irmãos, que se revoltam com Deus, que começam a cair na tentação de blasfemar contra o Senhor em suas dificuldades. Eu citei há pouco o exemplo de Noemi. O Senhor me fez amarga. Sendo que o que o Senhor fez foi dar a ela circunstâncias que revelaram a amargura do seu coração. A amargura era dela. A insatisfação era dela. O entendimento de que não merecia passar por aquilo era dela. Ela blasfema, ela fala contra o seu Senhor, e muitos crentes querem atribuir a Deus todos os seus problemas. E nesses momentos, é claro, você é a semelhança de Cristo, pode clamar ao Senhor, lembrando que aquele que está intercedendo por você é esse que está aqui pedindo ao Pai, em submissão, e que é atendido, porque na hora que ele pede, o Pai então responde e vem a voz do céu. Você pode ter plena certeza que aquele que intercede por você é ouvido pelo Pai. Por isso, na sua aflição, se coloque diante dele em oração, mas coloque-se de forma submissa, a semelhança do que Jesus ensinou em sua oração dominical, ou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. É assim que crentes se aproximam do Senhor. Contente-se com as circunstâncias que o Senhor tem dado a você, contente-se ainda que Ele não retire essas circunstâncias, ainda que os tempos de aflição permaneçam. A Bíblia registra, por exemplo, que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes ao Senhor, por conta de um grande problema que o afligia, e que nós não sabemos muito bem o que era. Alguns têm certa noção, tentam dar uma adivinhada, mas a verdade é que nós não sabemos o que afligia Paulo. Mas você pode ter plena certeza do tamanho do incômodo, porque ele diz que aquilo que o afligia era como um espinho na carne, era como um mensageiro de Satanás para bater na sua face, para envergonhá-lo.
Era uma dificuldade terrível. Paulo ora uma vez, Paulo ora uma segunda vez, Paulo ora uma terceira vez. E quando ele ora pela terceira vez, o Pai responde: a minha graça te basta. Como é que você reagiria diante de tal resposta? Segundo aos Coríntios 12, Paulo diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo, diante da negativa do Senhor, ele iria se gloriar em suas fraquezas. O nome disso é contentamento. A sua oração não foi respondida, não da forma como ele pediu. Ela foi respondida como o Senhor entendeu que deveria responder. E isso leva Paulo a ter gozo diante do Senhor. Matthew Henry, um puritano, comentando esse texto, diz: a perturbação da alma de Cristo se destinava a diminuir a perturbação das nossas almas. É precisamente por isso que Jesus está sendo perturbado em sua alma, para que você não tenha tamanha perturbação, para que você saiba que você está plenamente seguro nas mãos do Senhor. E é por conta disso que Paulo pôde dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É por causa disso que você pode dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque só vive assim, irmãos, aquele que vive submisso ao Senhor. E é assim que crentes glorificam ao Senhor. Se o seu coração estiver satisfeito e grato a Cristo, você também conseguirá se submeter ao Pai. Você também, à semelhança de Cristo, irá glorificar o seu Deus. Mas o texto mostra mais. O texto mostra que o Filho glorificou ao Pai, condenando os ímpios. Veja o que diz aí o verso 31. A primeira parte aí do verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Em submissão ao Pai, Jesus iria à cruz. Entretanto, este momento, que para os judeus que estavam então ali planejando a morte do Senhor, pareceria um momento de vitória, era exatamente o momento do seu próprio julgamento. Porque lembre que é este o contexto. Os principais sacerdotes, os doutores da lei, eles estão planejando tirar a vida de Cristo Jesus. Aqui nós estamos nos últimos dias de vida do nosso Redentor, antes da cruz. Eles serão bem-sucedidos, eles conseguirão levar o Senhor até a cruz, eles conseguirão condenar a Cristo, para que ele seja crucificado. Mas este momento, aparentemente vitorioso, é exatamente o seu momento de julgamento, de derrota. Lembre-se de que Jesus será humilhado, debochado, cuspido. Mas a verdade, meus irmãos, é que ao levarem Jesus à cruz, eles estavam assinando a própria sentença de morte. Mas não qualquer morte, uma morte muito mais terrível do que a morte física, a morte eterna. As palavras de Jesus aqui, de que havia chegado o momento de ser julgado o mundo, ecoam aquilo que João já falou lá atrás, já registrou lá atrás no capítulo 3, volte lá. No capítulo 3, verso de número 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Jesus está falando exatamente, chegou este momento. Chegou o momento em que aqueles que estão rejeitando o bendito Filho de Deus serão julgados na morte de Cristo. Os seus eleitos ganham vida, mas os réprobos, aqueles que rejeitam a luz, aqueles que não amam a luz, eles têm a sua condenação constatada, porque eles estão de fato rejeitando o bendito Filho de Deus. Este momento que havia chegado de glorificar ao Pai envolvia o julgamento dos ímpios, envolvia a condenação dos ímpios. Note que Jesus já tinha falado isso também no capítulo 5, no verso de número 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, Jesus glorifica ao seu Pai submetendo-se a Ele, Jesus glorifica ao seu Pai condenando pecadores, condenando os ímpios. Deus é glorificado não só na salvação do povo, mas também na condenação dos réprobos. É por isso que Paulo explica isso em Romanos. Dê uma olhada lá no capítulo 9. Paulo está discutindo aqui a soberania de Deus, a salvação. Ele havia dito que Deus amou a Jacó, porém Deus aborreceu a Esaú. E então, diante desta constatação do apóstolo Paulo, ele antecipa um questionamento. Porque se Paulo vem pregando e dizendo assim, olha, Deus salva quem quer. A salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A resposta que viria seria, por que Deus está reclamando então? Que as pessoas não estão se rendendo a Ele, se é Ele mesmo que escolhe ou que rejeita pecadores. Veja se não é isso que Paulo fala no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E a resposta de Paulo é bem categórica. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? O que Paulo está dizendo aqui é que Deus, Ele é glorificado tanto na salvação, quanto na condenação de homens. Porque ao condenar pecadores, fica evidente toda a justiça do Senhor, justiça essa que está sendo vista na cruz de Jesus Cristo, quando Deus pune o pecado em Jesus Cristo, salvando pecadores que se rendem a Ele, condenando aqueles que o rejeitam. Por isso Deus pode ser justo e justificador daqueles que creem. A mensagem de condenação é bíblica, mas há muitos crentes que ficam espantados com essa mensagem. Talvez alguns que não estão acostumados tenham estranhado o salmo que nós cantamos logo no início do culto. Salmo 139, abra aí, por favor, vai lá no finalzinho. Verso 37, desculpe. Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra. Do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los,
contra a pedra. E então alguns falam assim, mas que isso? Isso não é coisa de se cantar, não. Está no inário do povo de Deus. Os Salmos, o livro dos Salmos, é o inário dado pelo Senhor ao seu povo. Esse é um hino inspirado pelo Senhor. Mas você precisa entender o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui está sendo reafirmado por Jesus, quando ele diz: chegou a hora de julgar a este mundo. Chegou a hora de os homens ímpios serem julgados. É isto que está sendo pedido aqui no Salmo 139. Porque as nações estavam contra Israel, estava em jogo a linhagem do bendito Filho de Deus, e então a petição é para que o Senhor arrase os seus inimigos. Ela não é petição exclusiva do Salmo 137. Ela está lá no Salmo 2, que nós lemos também aqui na liturgia. Beijai o filho, para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. E todas as vezes que você diz, Maranata, vem Senhor Jesus, você está pedindo exatamente isso aqui. Porque é isto que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. O julgamento será efetivado de uma vez por todas. E esta é uma mensagem terrível para aqueles que estão fora de Cristo. Essa é uma mensagem de esperança para você que é crente. Essa é uma mensagem de esperança para todos aqueles que ficam desanimados diante de tantas atrocidades que são cometidas nesse mundo por ímpios. Nós olhamos, por exemplo, as últimas notícias de pessoas que entram em escolas e começam a assassinar crianças. E pensamos, que coisa terrível. Até quando estas coisas irão acontecer? Bom, elas irão acontecer até que o Senhor venha. Na verdade, as coisas serão cada vez piores, até o dia em que o Senhor der um basta nisso tudo. Até que um dia o Senhor arranque a maldade deste mundo. Mas saber que os homens maus já estão julgados pelo Senhor, que aqueles que não se achegam a Jesus Cristo já estão julgados pelo Senhor, precisa trazer então um sossego ao seu coração. E essas atrocidades, elas são cometidas tanto fora da igreja, como nesse exemplo que eu falei agora, quando você tem assassinatos, quando você olha para a política e vê tanta corrupção, quando você olha para a sociedade e vê tanta imoralidade, mas também dentro da igreja. Quando você vê falso ensino por parte de falsos mestres, pessoas se infiltrando na igreja, fazendo com que a igreja tome um caminho de libertinagem. E às vezes você fica pensando, mas até quando? Todos estes já estão julgados. E a mensagem da Escritura é de consolo. Foi isso que Pedro fez quando ele escreveu a sua segunda carta. Veja lá a segunda carta de Pedro. Falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, e o resultado foi terrível. 1 Pedro constata no verso 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está dizendo, vai acontecer. Não é uma hipótese. Meus irmãos, em outros países já está adiantado o processo de pseudo-cristãos começarem a dizer que Deus não se importa, por exemplo, com a questão moral do homem. É por isso que não importa se você quer ser homem, se você quer ser mulher, se você quer ser bi, tri, tetra, não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração. Pessoas
dentro da igreja. E isso traz uma mensagem libertina para a igreja. Sabe qual será o resultado? O mesmo que aconteceu nos tempos de Pedro. Veja aí no verso 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Esse é o resultado. E talvez você diga, mas até quando? É de verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Ou seja, todo esse mercado da palavra de Deus, pessoas se aproveitando da fé alheia para lucrar. Até quando? Pedro diz, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Quando Jesus então diz, chegou a hora de ser julgado este mundo, tem a ver exatamente com esta esperança de Pedro. E é por isso que Pedro pode olhar para a igreja e dizer, fiquem tranquilos, estes homens já estão julgados. Deus é glorificado, meus irmãos, em seu juízo contra os ímpios. E é por isso que a mensagem cristã não deve deixar de fora este aspecto do Evangelho. O Evangelho é bênção para aqueles que se achegam a Cristo. O Evangelho não é uma boa notícia, não traz uma boa notícia para os homens que não amam a luz. Como eu disse, muitos cristãos temem falar do juízo, mas isso é inevitável. O mundo já está julgado, e esse julgamento se dará de forma plena e final na vinda do Senhor. Então eu repito, cada vez que você anseia pela vinda de Cristo, cada vez que você diz Maranata, e você deve ansiar e dizer, você está fazendo a mesma oração do salmista no Salmo 137. Senhor, vingue-se dos seus inimigos. Senhor, puna os seus inimigos. Jesus glorifica o seu Pai, condenando os ímpios. Mas há ainda uma última forma que Jesus mostra que ele glorificaria o seu Pai. Jesus glorifica o seu Pai atraindo os seus a si mesmo. Dê uma olhada lá a partir do verso 31. Parte B. Agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Veja que as duas coisas são ditas juntas, certo? Chegou a hora de ser julgado este mundo, o príncipe deste mundo será expulso, os homens serão atraídos a mim mesmo. Quem é o príncipe deste mundo? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Paulo aqui está relembrando aos Efésios a sua antiga condição, de onde que eles foram retirados. Então ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo aos Efésios que outrora, antes de serem alcançados por Cristo, todos andamos debaixo deste príncipe do mundo, que lá ele chama de príncipe da potestade do ar. Jesus está falando então aqui de Satanás. Na cruz se cumpriria aquilo que foi profetizado já no Éden, quando Deus disse à serpente que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Você sabe que isso já aconteceu na cruz do Calvário, mas você sabe que isso ainda não aconteceu de modo final. É o que nós sempre dizemos, é o já e o ainda não. Jesus já venceu a Satanás, Jesus ainda não venceu de forma cabal e final, porque isso se dará no último dia. Mas daqui para o último dia, nada será mudado.
não há a menor possibilidade do jogo virar. Porque tudo está decretado e já foi vencido. Jesus está falando aqui a respeito, então, deste momento. Um dia Satanás será lançado para o lago de fogo, como é dito lá no Apocalipse. E você então precisa entender a conexão que Jesus está fazendo aqui entre a expulsão de Satanás, o príncipe deste mundo, com a atração dos homens a Cristo. Porque as duas coisas estão sendo ditas juntas. Vou ler de novo. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso e eu atrairei os homens a mim mesmo. Está vendo que as coisas estão acontecendo juntas? Qual é a relação? Qual é a conexão? E você precisa então lembrar do contexto. Todo esse discurso de Jesus, ele começa por causa do interesse dos gregos. No verso 20, os gregos querem ver a Jesus. E quando Jesus é comunicado desta verdade, os gregos querem vê-lo, ele falou da necessidade da sua morte, usando como exemplo o exemplo do grão de trigo, que morrendo dá muito fruto. E eu mostrei na semana passada como isso está ligado às profecias lá de Isaías, a respeito da semente ou da posteridade do Messias. E essa posteridade não seria só de judeus, essa posteridade seria de gente de toda tribo, língua, povo e nação. Todos os homens de todas as partes do mundo poderiam ser atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, uma nação foi escolhida pelo Senhor a fim de atrair os povos a Deus. Essa nação era Israel. Quando você lê a lei de Deus sendo dada a Israel, Deus diz: se vocês viverem a lei do Senhor como uma nação santa, os outros povos virão até Israel conhecer o Senhor. Ou seja, Israel atrairia os homens até ali para que eles tivessem salvação. Você sabe que Israel falhou em sua missão. E no Antigo Testamento, a igreja ficou quase que basicamente restrita a uma única nação. Você sabe que os ninivitas se convertem em peso. Você sabe, por exemplo, que Ruth, a moabita, ela vem para o povo de Deus. Mas você não tem conversões em massa de pessoas de outros povos no Antigo Testamento. A igreja é uma igreja de uma nação, basicamente. Mas veja o que diz João acerca do que foi feito por Jesus em sua obra e que tem conexão com o que Jesus está falando aqui. Aqui ele está dizendo: o príncipe deste mundo está sendo expulso. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E na visão de João do Apocalipse, ele fala deste momento com outras palavras. Ele não fala na expulsão do príncipe deste mundo, ele usa uma outra figura. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Com qual objetivo? Está aí. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por breve tempo. Então no Apocalipse, João está tendo a sua visão daquele que amarra Satanás com o objetivo de que Satanás não mais engane as nações. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. E aqui em Lucas capítulo 11, você tem mais um texto que traz luz a toda esta questão. Lucas 11, a partir do verso 14, Jesus irá curar
um endemoniado. E quando Jesus cura um endemoniado, isso repercute. E o que as pessoas vão dizer a respeito disso? Eles vão dizer que Jesus fazia isso pelo poder de Beelzebu. Que Jesus fazia isso pelo poder do próprio Satanás. Então no verso 18, Jesus diz assim: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem amarrado, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está falando, olha, o que está acontecendo aqui é a chegada do reino. E ele exemplifica isso dizendo que ele entrou na casa do valente e o amarrou. É a mesma linguagem de Apocalipse. É por isso que nós entendemos que o milênio é vivenciado hoje, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, momento em que Satanás está amarrado. Por que Satanás está amarrado? O texto diz, para não mais enganar as nações. Então volte no texto de João. Chegou o momento de ser julgado o mundo, o seu príncipe será expulso. E quando isso acontece, o príncipe será expulso, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, ele não atrairia somente judeus, ele iria atrair homens de todas as nações, e isso estava sendo já sinalizado pelos gregos que estão vindo ver Jesus. É assim que você entende a conexão aqui dos gregos vindo ver Jesus, ele falando da sua morte e da expulsão do diabo, e daqui a pouco no Apocalipse, João dizendo, ele está amarrado para não mais enganar as nações. Ele vem para salvar todos, judeus e gentios, e o interesse dos gregos é o prenúncio do alcance do evangelho em todas as nações. Por isso a ordem de Jesus, ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Por isso a certeza de Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não está mais no Novo Testamento restrita a uma nação, mas o evangelho está agora alcançando outras nações, e os eleitos virão à fé, porque não são mais enganados por Satanás, que foi expulso por Jesus na cruz do Calvário. Jesus então glorifica o Pai, atraindo o seu povo. Para isso, ele amarra o valente, ele prende a Satanás, e os homens crerão. Todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho se renderão diante do Messias. Todos que ouvirem e entenderem a obra gloriosa do Messias serão salvos. E é por meio da igreja que o Senhor Jesus chamará os seus. Se Jesus glorifica o Pai, chamando os seus para Ele mesmo, Ele usa a sua igreja a fim de anunciar o Evangelho para que os homens se dobrem diante dEle. Esta obra bendita precisa ser anunciada por cada um daqueles que foi chamado pelo Senhor Jesus para fazer parte da igreja. É por isso que você glorifica ao Senhor, sendo uma testemunha fiel, sendo um embaixador de Jesus Cristo,
sendo alguém que conclama os homens a se arrependerem e a se dobrarem diante do Filho de Deus, sendo o embaixador do Senhor e pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que os homens ouçam, para que aqueles que são do Senhor se convertam e tenham a vida eterna. Mas você também glorifica a Deus vivendo em santidade, que é fruto desta obra de Jesus, de ter atraído você a Ele mesmo. Porque ao ser atraído a Jesus Cristo, você não foi atraído para continuar vivendo do jeito que você vivia anteriormente, vivendo para você mesmo. É por isso que aqui no contexto Jesus já disse lá no verso 25, quem ama a sua vida, perde-a. Quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Você já foi atraído a Cristo, se você já é crente, e você glorifica ao Senhor, mostrando, evidenciando tudo isso. E isso é visto na sua vida, na sua conduta, na forma como você se porta, dentro do seu lar, no seu emprego, na forma como você se relaciona com os seus irmãos, na forma como você dá testemunho àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Vivendo em santidade, você mostra Cristo ao mundo. Sem viver em santidade, o mundo olha para você como hipócrita. Alguém que vive na igreja, mas que o fruto disso tudo não é visto. É a mesma vida ímpia de um monte de gente que não está na igreja, com um agravante. Os que estão fora da igreja não estão semanalmente ouvindo a voz do Senhor, falando ao coração. Então o juízo para aqueles que ouvem o Evangelho é ainda maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. Viva em santidade, glorifique a Deus com a sua vida, porque foi para isso que você foi atraído a Jesus Cristo. Naquela cruz, Ele matou o velho homem, você morreu com Ele. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Viva para a glória dEle. Em Jesus Cristo, todas as barreiras culturais foram quebradas. A igreja não é mais composta de pessoas de um só povo, mas de eleitos de Deus que estão sendo alcançados no mundo inteiro. E isso implica, irmãos, na obrigação da igreja de sustentar a obra missionária, de ajudar tantos irmãos que se dispõem a ir a outras nações, a fim de glorificar ao Senhor, a fim de anunciar o Evangelho, a fim de que Cristo chame os homens a si mesmo. Se você não contribui com a obra missionária, depois você conversa com o presbítero Flávio, secretário de missões, fala: presbítero, eu quero ajudar, porque nós glorificamos a Deus assim, ajudando os nossos irmãos dispostos a chamar pecadores ao arrependimento, não só aqui na nossa nação, mas em todas as partes desse mundo. Agora pense em algo importante aqui. Eu disse que Satanás foi aprisionado, é isso que a Bíblia diz. Mas Satanás foi aprisionado para não mais enganar as nações. A prisão de Satanás significa que o Evangelho irá avançar. Nada pode deter o avanço da igreja, o avanço do Evangelho. Os eleitos de Deus serão convocados, mas não pense que Satanás está inativo. Pedro diz que ele está em derredor. A Escritura diz que ele é o tentador. Ele atua nesse mundo.
Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que trará alegria ao inimigo de Deus. Ele continua sendo o grande tentador. Mas em Jesus Cristo, você tem o poder de resistir ao diabo. E como a Escritura afirma, ele fugirá de você. Jesus Cristo glorifica ao Pai, atraindo os homens a si mesmo. Você precisa ser instrumento do Senhor, a fim de proclamar este evangelho bendito, para que os homens venham à fé. Jesus glorificou o seu Pai, se submetendo a Ele, condenando os ímpios e atraindo os seus a si mesmo. E como um imitador de Cristo, você precisa, dia a dia, se submeter ao seu Senhor. Conheça a palavra de Deus, para que no poder do Espírito Santo, você possa caminhar em santidade na presença do Senhor. Proclame o Evangelho. Seja uma testemunha fiel. E desta forma, você pode se ajuntar ao apóstolo Paulo, que disse o seguinte, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, segundo aos Coríntios. Ora, Paulo dizendo: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo está falando da sua obra de proclamação do Evangelho, certo? Pois ele continua: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É por meio de nós que Deus faz isso. Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Mas Paulo não para nisso, ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não é interessante o que Paulo está dizendo aqui? A pregação do Evangelho é a fragrância do bom perfume de Cristo, mas é um bom perfume para quem se rende a Cristo. Cheiro de vida. Se você foi a Cristo, é esse o suave aroma que você sentiu. Mas para aqueles que rejeitam, cheiro de morte. O mesmo Evangelho, a mesma mensagem. E Deus será glorificado tanto naqueles que são salvos, quanto naqueles que rejeitarão a mensagem. Submeta-se a Ele. Proclame o Evangelho. Viva cada um dos seus dias para a glória do Senhor.